Olá, meninos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante chamado progressão temática. A progressão temática, ela pode se dar de várias formas, em vários sentidos. Eu posso ter uma progressão temática em relação aos próprios sentidos da palavra e posso ter uma progressão temática marcada por categorias gramaticais também. Então é importante a gente falar sobre esse tema, é um tema que ajuda muito na interpretação dos textos e é um tema também bastante cobrado na produção de texto. É isso aí, é bastante cobrado na redação, beleza? Então vamos ler juntos esse primeiro parágrafo? A progressão temática. Quando lemos um texto, geralmente desejamos avançar na leitura, conhecer suas ideias principais e por fim nos apropriar do seu conteúdo geral. Para atender a essa expectativa do leitor, é preciso que as ideias apresentadas pelo autor, à medida que vão sendo expostas, sejam retomadas e desenvolvidas, pois é esse procedimento que possibilita a construção do sentido geral do texto. Esses movimentos de retomada e desenvolvimento de ideias são chamados de continuidade e progressão textual. Então vamos ler o texto a seguir. Retomada, eu posso então estabelecer progressão por retomada, que seria a continuidade, e desenvolvendo as novas partes que estão sendo apresentadas após a retomada. Bom, meninos, vocês devem estar com o livro de vocês aí, português, linguagens português, a página 243. Vamos seguir então? Tecnologia parece alterar caráter de amizades juvenis, por Hilary Stout. Antigamente, as crianças conversavam fisicamente com seus amigos. Aquelas horas passadas no telefone da família ou na companhia dos amigos do bairro desapareceram muito tempo atrás. Hoje, porém, até mesmo trocar ideias por celular ou e-mail está ultrapassado. Para os adolescentes e pré-adolescentes atuais, a amizade parece se desenvolver cada vez mais por meio de mini-textos, SMS ou nos fóruns muito públicos do Facebook ou MySpace. Boa parte das preocupações com esse uso da tecnologia tem sido voltada até agora às suas implicações no desenvolvimento intelectual das crianças. Mais especialistas começam a estudar um fenômeno profundo, a possibilidade de a tecnologia estar mudando a própria natureza das amizades das crianças. De modo geral, os temores suscitados pelo cyberbullying, o sexting, troca de mensagens com textos e imagens de teor sexual, têm ocupado o primeiro plano, deixando em segundo plano um olhar sobre coisas realmente nuançadas, como a maneira como a tecnologia está afetando o caráter de proximidade da amizade, disse Jeffrey Parker, professor associado de psicologia na Universidade do Alabama, que estuda as amizades infantis desde a década de 1980. Estamos apenas começando a analisar essas modificações sutis. A dúvida é se todo esse envio de mensagens e a participação em redes sociais online permite aos adolescentes e crianças ficar mais em contato com seus amigos e lhes dar um apoio, ou se a qualidade de suas interações está sendo prejudicada pela ausência da intimidade e da troca emocional dada pelo tempo passado fisicamente juntos. Ainda é muito cedo para saber a resposta. Escrevendo no periódico The Future of Children, Carrie gente, olha que tanto de nome legal, e Patricia Greenfield, psicólogos, respectivamente, da Universidade Estadual da Califórnia e de UCLA, observaram: evidências qualitativas iniciais indicam que a facilidade das comunicações eletrônicas pode estar fazendo os teens, adolescentes, terem menos interesse em comunicação cara a cara com seus amigos. São necessárias mais pesquisas para avaliar até que ponto esse fenômeno está presente e quais seus efeitos sobre a qualidade emocional de um relacionamento. Mas a questão é importante, acreditam estudiosos, porque as amizades infantis estreitas ajudam as crianças a ganhar confiança em pessoas de fora do seu círculo familiar e a deixar as bases para relacionamentos adultos saudáveis. Não podemos deixar que os relacionamentos bons e estreitos desapareçam. Eles são essenciais para permitir que as crianças brinquem com suas emoções, expressem suas emoções,
todas as funções de apoio que acompanham os relacionamentos adultos, disse Parker. O que vem muitos profissionais que trabalham com crianças são intercâmbios mais superficiais e mais públicos que no passado. Um dos receios é que as crianças e os adolescentes de hoje possam estar deixando de viver experiências que os ajudem a desenvolver empatia, compreender nuances emocionais e interpretar indicações como as expressões faciais e linguagem corporal. Com as obsessões tecnológicas das crianças começando em idade cada vez mais precoce, é possível que os cérebros acabem sofrendo modificações e que suas habilidades se enfraqueçam mais, pensam alguns pesquisadores. Mas outros estudiosos da amizade argumentam que a tecnologia está aproximando as crianças mais que nunca. Elizabeth Hartley Breyer, autora do livro Make Friends, a Guide They Understand and Nurturing Your Children's Friendship, Fazendo Amigos, um guia para compreender e alimentar as amizades de seu filho, acredita que a tecnologia permite adolescentes e crianças ficar conectados com seus amigos 24 horas por dia. Acho possível afirmar que a mídia eletrônica está ajudando as crianças a ficar muito mais em contato e por mais tempo. Ren Clinton, 15 anos, aluna da 9ª série em Manhattan, diz que usa o SMS para fazer planos e para transmitir coisas que acha engraçado e interessante. Mas também o usa para saber como estão as amigas, que podem estar chateadas com alguma coisa, e nesses casos procuram conversar realmente com elas. Mas acho que a nova forma de conversar com uma pessoa é o bate-papo por vídeo, no qual você realmente vê a outra pessoa, disse. Já dei telefonemas, mas telefonar é considerado antiquado. Já dei telefonemas, né? Mas telefonemas é considerado antiquado. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Bonitinho, direitinho? Massa! Vamos à interpretação do texto, então? Questão 1. O texto apresenta 9 parágrafos, ok? Os 2 primeiros foram a introdução. Identifique no segundo parágrafo a ideia principal do texto. Então vamos voltar aqui, segundo parágrafo, vai, o texto 9 parágrafos é bem comprido. Ele está dizendo, na questão 1, que o parágrafo 1, antigamente as crianças, e o parágrafo 2, boa parte das preocupações formam a introdução. Então, no primeiro parágrafo, ele vai contextualizar, falar das crianças, amigos, familiares, vai falar de celular, comunicação de celular, e-mail, que isso já é uma forma ultrapassada, né? E aí, pessoal, no segundo parágrafo, ele começa. Boa parte das preocupações com esse uso de tecnologia tem sido voltada até agora às suas implicações no desenvolvimento intelectual das crianças. Agora vai entrar o posicionamento, Especialistas começam a estudar um fenômeno profundo. A possibilidade, agora sim vem a tese do texto, a possibilidade de a tecnologia estar mudando a própria natureza das amizades das crianças, tá? Então vamos marcar aqui, bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho um marca-texto aqui. Será que eu consigo usar? Será que eu consigo, professora, usar o marca-texto? Vamos! Quero vermelho. Então nós vamos marcar bem aqui, Ele vai marcar assim, então começa aqui e vem até o finalzinho, tá? Questão 1, a possibilidade de a tecnologia estar mudando a natureza da própria amizade das crianças. Massa! Quais são os parágrafos de desenvolvimento? Bom, se são 9 parágrafos, então nós vamos ter como parágrafo de desenvolvimento o 3, o 4, será que dá para escrever? O 3, o 4... o 5, 6, o 7, o 8, né? E a conclusão fica no último parágrafo, no 9º parágrafo. Beleza? Então vamos embora, vamos mais um pouquinho. Questão 2. Nos primeiros parágrafos, para introduzir o tema em foco, o autor utiliza algumas expressões temporais. Que expressões são essas? No primeiro parágrafo, vamos ao primeiro parágrafo, identificar essas expressões. Olha aqui, a primeira. Antigamente... é uma expressão que marca tempo, aquelas horas passadas, que é mais? Hoje, né? Tá marcando
Temporalidade. Está ultrapassado. É uma adjetivação, né? Vamos deixar. Beleza? Então, o que eu tenho no parágrafo 1 é isso aí. Marcação de tempo antigamente e aquelas horas. Vamos lá. Questão 2, letra B. Que papel cumprem essas expressões no desenvolvimento do tema? Quando ele trabalha ali no primeiro parágrafo, a expressão antigamente, naquelas horas, na verdade ele está chamando a atenção de como a comunicação acontecia no passado, né? Então, justamente para marcar uma oposição entre passado e presente. O antigamente e o hoje. 3. Há no texto as palavras e expressões responsáveis pela continuidade, ou seja, pela retomada de palavras e ideias expressas anteriormente. No início do texto, por exemplo, a autora refere-se ao uso da tecnologia nos relacionamentos sociais dos jovens. Que palavra do segundo parágrafo retoma essa ideia e dá continuidade? Então, palavra do segundo parágrafo. Calma, o segundo parágrafo vem, que retome da continuidade. Boa parte das preocupações com esse uso da tecnologia tem sido voltada até agora às suas implicações no desenvolvimento intelectual da criança, mas começam a estudar um fenômeno profundo. Uai, gente, é o segundo parágrafo mesmo? Será que é segundo de desenvolvimento? Vamos ler de novo? Passei batido aqui. Que palavra do segundo parágrafo retoma a ideia e dá continuidade? Tal, pela retomada de palavras anteriormente. No início do texto, a autora refere-se ao uso da tecnologia nos relacionamentos sociais dos jovens. Entendi. Então, para retomar relacionamento dos jovens, segundo parágrafo, o que eles vão usar? Boa parte das preocupações com esse uso, então esse vai ajudar a retomar o uso da tecnologia. Nossa, tá tudo mas o uso da tecnologia, tá bom? Beleza, vamos seguir mais um pouquinho. O segundo parágrafo começa tratando das preocupações com o uso da tecnologia e suas consequências para o desenvolvimento intelectual infantil. Entretanto, também aborda outro aspecto que considera um fenômeno profundo. Pessoal, qual é o fenômeno profundo? O fenômeno profundo não é só o uso da tecnologia nas relações interpessoais das crianças, e sim como a tecnologia está mudando esse tipo de relação. Então, o fenômeno, nós já lemos 3 vezes, não precisa voltar, né? É justamente, volta você lá no texto e vai ver, o fenômeno profundo é a mudança na relação entre não na relação, mas no tipo de relação, no tipo de amizade. B. Qual é a conjunção que introduz essa ideia? Como se classifica e o que justifica o seu emprego no contexto? Voltemos ao parágrafo 2. A conjunção é essa aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar de verdinho aqui só para mudar um pouco, né? Mudar aqui um pouco a cor. A conjunção é a conjunção mais. Ela é uma conjunção coordenativa e ela está marcando a oposição de ideias. Se por um lado a tecnologia, né, traz implicações no desenvolvimento intelectual, que as pessoas têm mais acesso a informações, no entanto, então isso é uma coisa positiva, no entanto, pode mudar a natureza das amizades das crianças. Então, é um mais, tá? Que é uma conjunção coordenativa adversativa, e ela está sendo utilizada aqui para marcar a posição entre um aspecto positivo, desculpa, passei muito, entre um aspecto positivo, na verdade eu passei muito mesmo, entre o aspecto positivo da... Ai, gente, não é possível. Um aspecto positivo da tecnologia, né? Esse aspecto positivo é a própria... Tá aqui o livro. Esse aspecto positivo é o próprio desenvolvimento da intelectualidade, para mostrar alguma coisa que não é tão positiva, né? Que é justamente a relação das amizades poderem sofrer mudanças, né? Então vamos lá, era 244, acho que a gente estava 244, vamos ampliar um pouquinho. E professora,
a tecnologia interfere na amizade, né? Na natureza das relações e também na aula da professora. A professora está apanhando aqui, mas vamos seguir. Vamos seguir. Beleza? Questão 2 já foi. Questão 3 também. Questão 4, qual é o fenômeno? Já foi letra A. Letra B, a conjunção é adversativa. C, o emprego do adjetivo profundo para caracterizar esse fenômeno revela uma avaliação por parte da autora, isto é, uma espécie de julgamento ou de apreciação. A respeito tanto dos novos estudos quanto das preocupações anteriores, que avaliação é essa? Já está falando aqui, ó, gente, a avaliação, ela pode ser, revelar, julgamento ou apreciação. Vocês acham que essa avaliação é de apreciação? Não, porque ela se mostra preocupada, né? Então é um julgamento. D, que recurso de pontuação o autor utiliza para dar continuidade ao parágrafo? Ou seja, ela fala do fenômeno e depois vai explicar o fenômeno. Então, menino, sinal de pontuação também é uma forma de marca de continuidade, né? Vamos ver que sinal que ela utiliza? Aqui, vamos segundo parágrafo, vai, chegamos. Profundo, olha aqui, ó, 2 pontos. Então, o sinal utilizado aqui foram os 2 pontos. Beleza? Questão 5. No 4º parágrafo, a palavra dúvida retoma qual ideia expressa no parágrafo anterior? Vamos subir. Hoje vai ser sobe, desce, 4º parágrafo. Vamos lá? A palavra dúvida. 1, 2, 3, 4. Então, bem no iniciozinho aqui, nós temos a palavra dúvida. Ela vai retomar qual a ideia do parágrafo anterior. A gente não lembra, então a gente vai ter de ler de novo. De modo geral, os temores suscitados pelo cyberbullying e o sexting têm ocupado o primeiro plano, deixando em segundo plano um olhar sobre coisas realmente nuançadas, como a maneira como a tecnologia está afetando o caráter de proximidade da amizade. Que estuda as amizades infantis. Estamos apenas começando a analisar essas modificações sutis. A dúvida é se todo esse envio de mensagens e a participação em redes sociais, online, permite aos adolescentes e crianças ficar mais em contato com seus amigos. Então, a dúvida está retomando o tipo de amizade, a mudança, né? A mudança na natureza da amizade, tá? Vamos mais um pouquinho. Questão 6. No 5º parágrafo, aqui se refere à frase ainda é muito cedo para saber a resposta. Ainda é muito cedo para saber a resposta porque tem várias pesquisas a respeito. Por isso, e aí essas pesquisas continuam em andamento, então é cedo para saber a resposta porque a pesquisa não foi finalizada. E mais, a tecnologia continua sofrendo mudanças. Então, conforme a tecnologia sofre mudanças, as relações de amizade também podem sofrer mudanças, certo? Então, vamos lá. Questão 7. No início do 6º parágrafo, há uma palavra que estabelece uma ideia de retificação. Vocês sabem o que quer dizer retificar? Significa reforçar, em relação ao que foi dito no parágrafo anterior. Então, vamos lá. 6º parágrafo, vamos ver que palavra que reforça. 6º parágrafo, tem que começar lá do 1. Tinha que ter enumerado, né? E é mais rápido. Pode deixar, o próximo eu enumero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a questão é importante. Então, a palavra questão está reforçando tudo que foi discutido no parágrafo anteriormente. Beleza? A palavra questão está reforçando, a gente fala, mas a questão, que questão é? O que foi discutido no parágrafo anteriormente, tá? E qual é a afirmação que essa palavra retifica? Eita, Lelê, vamos voltar. Para a gente falar dessa questão, vamos ler o parágrafo 5 todo, que é esse aqui, ó. Ainda é muito cedo para saber a resposta, escrevendo no periódico, observaram, evidências qualitativas iniciais indicam que a facilidade de comunicação eletrônica pode estar fazendo os teens terem menos interesse em comunicação cara a cara com seus amigos. São necessárias mais pesquisas para avaliar até que ponto esse fenômeno está presente e quais seus efeitos sobre a qualidade emocional de um relacionamento.
mas a questão é importante, ou seja, essa mudança, né, ela está reforçando, na verdade a palavra questão retoma, né, mas a questão é importante, acreditam estudiosos, porque as amizades infantis estreitas ajudam as crianças a ganhar confiança em pessoas de fora do seu ciclo de amizade e a deitar as bases para o relacionamento adulto. Meninos, então não, peraí, volta um pouquinho. Na verdade, a palavra questão vai retomar, né? O que tá reforçando aí, na verdade, é a conjunção mais, tá? A conjunção mais, a questão retoma. O que vai trazer o reforço é esse mais. Mas ainda assim é importante ver, porque a amizade, né, o relacionamento presencial é importante na construção de bases sólidas de relacionamento na fase adulta, beleza? E o que ela retifica, né? O que ela reforça? Que ainda é muito cedo para discutir se é positivo ou não a interferência da tecnologia na relação da amizade entre as crianças, beleza? Vamos para a questão 7, já foi, questão 8. Para garantir a textualidade, não basta que o texto retome elementos já expressos. A retomada deve levar ao acréscimo de novas informações. Há uma ampliação de ideias a que se chama progressão. Então agora, do 3º ao 8º parágrafo, a autora retoma e amplia ponto a ponto a ideia principal apresentada na introdução. Então, que aspectos a autora aborda? Na verdade, o que ela vai abordar em cada parágrafo? No 3º parágrafo, ela vai abordar as preocupações a respeito do assunto. No 4º parágrafo, ela vai abordar a dúvida sobre a qualidade da interação entre as crianças, né? A qualidade da amizade, o tipo de amizade. No 5º parágrafo, ela vai abordar a falta de uma resposta sobre a qualidade das interações. Ela diz que é cedo e que não consegue chegar a uma conclusão. No 6º parágrafo, a importância da questão tratada. 6º parágrafo, importância da questão tratada. 7º parágrafo, avaliação negativa do fenômeno feita por profissionais que trabalham com crianças. Lembra que vai dizer que alguns profissionais dizem que isso vai trazer alguns prejuízos? No 8º e último parágrafo, a contra-argumentação apresentada por outros profissionais. Então, no 8º parágrafo, alguns profissionais vão falar de forma positiva dessa tecnologia e ela contra-argumenta, dizendo, ei, peraí, não é bem assim, ainda faltam informações para poder afirmar se isso é positivo ou negativo. Questão 9. O uso da tecnologia por crianças e adolescentes é retomado por diferentes expressões ao longo do texto. Uma delas é a obsessão tecnológica das crianças. A utilização dessa expressão constrói qual o sentido para o uso da tecnologia, meninos? Por a autora ter utilizado obsessão, já vai trazer um sentido negativo, né? Pejorativo para o uso da tecnologia na relação entre as crianças. E 10, o último parágrafo, que traz a conclusão do texto, faz uma retomada da ideia apresentada na introdução e acrescenta um exemplo. Com que intenção que ele faz isso? Ele retoma para dizer, vamos fechar o texto, então vamos trazer a ideia inicial, para reforçar a ideia inicial central do texto. E o exemplo é para dar mais credibilidade ainda em relação a esse posicionamento. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Então tá bom. Trouxe aqui ó, o exemplo da aluna, né, de 15 anos, para poder trazer veracidade, reforçar, legitimar a ideia da tecnologia sendo usada entre as crianças. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa correção, espero que tenha ficado claro essa atividade sobre progressão textual. Um beijo para vocês.